Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 2, capítulo 83. 16 de outubro de 1899. Jesus está punindo, portanto não vem. Os padres podem, até certo ponto, conseguir que Jesus venha a Luísa e comunicar-lhe esses sofrimentos. Esta manhã, meu doce Jesus não veio. Desde ontem à noite, não o vejo. Onde se fazia ver, com a aparência que dava piedade e terror ao mesmo tempo. Queria esconder-se para não ver os castigos que ele mesmo estava mandando às pessoas e o modo como devia destruí-las. Ó Deus, visão angustiante, jamais visto, enquanto esperava e esperava, em meu interior ia dizendo: como é que não vem? Quem sabe, talvez não venha porque eu não me conformo com a sua justiça. Mas como posso fazê-lo? Me parece quase impossível dizer fiat voluntas tua. E dizia também: não vem porque o confessor não o envia a mim. Agora, enquanto pensava isto, quando quase não via a sua sombra, disse-me: não temas, o poder dos sacerdotes é limitado. Apenas na medida em que se prestem a pedir-me que venha a ti e te ofereça a mim para te fazer sofrer com o fim de conseguir que poupe as pessoas. Assim eu, no ato de enviar os castigos, o curarei e os pouparei. Mas, se não pensarem nisso, eu também não terei consideração por elas. Dito isto, desapareceu, deixando-me num mar de aflição e de lágrimas. Capítulo 84. 21 de outubro de 1899. Luísa continua a sentir-se em contradição entre as necessidades da justiça e ser vítima, sem poder impedir as punições. Depois de ter passado os mais amargos dias de privação, sentia-me cansada e sem forças, embora fosse oferecendo estas mesmas dores, dizendo: Senhor, tu sabes quanto me custa estar privada de ti, mas me resigno à tua santa vontade, oferecendo esta pena acerbíssima como meio para atestar-te o meu amor e aplacar-te. Estes aborrecimentos, fraquezas, friezas que sinto, tenho intenção de enviá-los como mensageiros de louvores e de reparações por mim e por todas as criaturas. Isto tenho e isto te ofereço. É certo que tu aceitas o sacrifício da boa vontade quando te oferece o que se pode sem reserva alguma. Mas vem, porque não posso mais. Muitas vezes
Me vinha a tentação de me conformar à justiça e pensava que a causa pela qual não vinha era eu mesma. Porque quando Jesus, nos dias passados, me tinha dito que se não me conformasse, o obrigaria a não vir e não a dizer-me mais nada, para não ter-me descontente. Todavia não tinha vontade de fazê-lo, muito mais porque a obediência não o consentia. Enquanto me encontrava entre estas amarguras, primeiro veio uma luz, com uma voz que dizia: à medida que o homem se intromete nas coisas terrenas, assim se afasta e perde a estima dos bens eternos. Eu dei as riquezas para que se servisse delas para sua santificação, mas ele se serviu delas para me ofender e formar um ídolo para o seu coração, e eu o destruirei e as riquezas junto com ele. Depois disto, vi meu caríssimo Jesus. Depois disso, vi o meu caríssimo Jesus, mas tão sofredor, ofendido e indigno com as nações que ficava aterrorizada. Eu imediatamente comecei a dizer-lhe: Senhor, ofereço-te as tuas chagas, o teu sangue, o uso dos teus santíssimos sentidos, que fizeste no curso da tua vida mortal, para te reparar as ofensas e o mau uso dos sentidos que fazem as criaturas. E Jesus, tomando uma aparência séria e quase estrondosa, disse-me: Tu sabes como os sentidos das criaturas se tornaram como aqueles rugidos de bestas ferozes, que com seus rugidos afastam os homens em vez de atraí-los. É tanta a podridão e a multiplicidade das culpas que saem de seus sentidos que me obrigam a fugir. E eu, Senhor, como te vejo indignado, se queres continuar a mandar castigos, eu quero ir, ou então quero sair deste estado. De que adianta estar nele, se não posso mais me oferecer vítima para livrar as pessoas? E ele, falando-me sério, tanto que me sentia aterrada, disse-me: Tu queres tocar os dois extremos, ou que eu não faça nada, ou que tu venhas. Não te contentas que as nações sejam perdoadas em parte? Crês tu que Corato seja melhor ou que menos me ofende? E o fato de tê-la perdoado em parte em comparação com as outras nações é coisa de nada? Por isso conforta-te e acalma-te. E enquanto eu me ocupo de castigar as nações, tu me acompanhas com teus suspiros e com teus sofrimentos, pedindo-me que os mesmos castigos sirvam para a conversão dos povos. Capítulo 85. 22 de outubro de 1899. Glória e felicidade da cruz, porque para carregá-la não tem nada de humano, é tudo divino. Continua Jesus mostrando-se aflito. Assim que chegou, lançou-se em meus braços, extenuado, como querendo um alívio. Participou-me um pouco dos seus sofrimentos e depois disse-me: Minha filha, o caminho da cruz é um caminho repleto de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Que felicidade será a alma, por toda a eternidade, estar circundada por estes sóis? Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque, ao suportar as cruzes, não pode haver nada de humano, senão tudo é divino. Capítulo 86. 24 de outubro de 1899. Os castigos neste mundo são a misericórdia e o amor do Senhor. Enquanto sofre, Luísa é obrigada, pelo sofrimento que o Senhor sente ao ter que castigar, a conformar-se com a justiça divina, como fez a Mãe Celeste, desde que as almas sejam salvas. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, entre as nações, e parecia que Jesus olhava com um olhar de compaixão as criaturas,
e os mesmos castigos apareciam como infinita misericórdia sua, saída do mais íntimo do seu coração amorosíssimo. Então voltou-se para mim e disse: Minha filha, o homem é uma reprodução do ser divino, e como nosso alimento é o amor, sempre recíproco, consistente e constante entre as três divinas pessoas, assim o homem, tendo saído de nossas mãos e do amor puro e desinteressado, é como uma partícula do nosso alimento. Agora, esta partícula tornou-se amarga para nós. Não só isso, mas a maior parte, separando-se de nós, tornou-se pasto das chamas infernais e alimento do ódio implacável dos demônios, seus e nossos inimigos capitais. Eis a causa principal de nosso descontentamento pela perda das almas, porque são nossas, são coisas que nos pertencem, e também a causa que me impede a castigá-los é o grande amor que tenho por eles, para poder pôr a salvo suas almas. E eu, Senhor, parece que desta vez não tens outras palavras a dizer além de castigos. A tua potência tem tantos outros meios para salvar estas almas. E além disso, se estivesse certa que toda a pena cairia sobre eles, e tu ficasses livre sem sofrer neles, me contentaria. Mas vejo que já estás sofrendo muito por aquelas penas que tens mandado. O que será se continuares mandando outros castigos? E Jesus, apesar de tudo o que sofro, o amor obriga-me a enviar flagelos mais pesados, e isso porque não há meio mais potente para fazer entrar em si mesmo o homem e fazê-lo conhecer o que é ser, o que é seu ser, do que fazer que se veja a si mesmo desfeito. Os outros meios parecem que o robustecem mais. Por isso, recompõe-te a minha justiça. Vejo bem que o amor que tu me tens é o que te leva a não te conformares comigo, e não tens coração de me ver sofrer. Mas também minha mãe me amou mais que todas as criaturas, tanto que nenhuma outra jamais poderá igualá-la. No entanto, para salvar as almas, conformou-se à justiça e contentou-se em ver-me sofrer tanto. Se minha mãe fez isso, como tu não poderias? E no momento em que Jesus falava, sentia-me tão atraída pela sua vontade que quase não sabia resistir e conformar-me com a sua justiça. Não sabia o que dizer. Tão convencida, me sentia no momento, não me manifestei a minha vontade. Jesus desapareceu e eu fiquei nesta dúvida se devo ou não me conformar. Capítulo 87. 25 de outubro de 1899. O amor de Deus pelos homens o obriga a remédios extremos, castigos para salvá-los. Ressoa no céu e na terra, mas encontra eco de ingratidão e pecado. Modos de como reparar este eco venenoso. O meu dulcíssimo Jesus continua a manifestar-se, quase sempre igual. Esta manhã acrescentou: Minha filha, é tanto o amor pelas criaturas que, como um eco, ressoa nas regiões celestes, enche a atmosfera e se difunde sobre toda a terra. Mas qual é a correspondência que as criaturas dão a este eco amoroso? Correspondem-me com um eco de ingratidão, venenoso, cheio de todo tipo de amarguras e de pecados, com um eco quase assassino, a ponto somente de me ferir, mas eu despovoarei a face da terra, a fim de que este eco cheio de veneno não mais atordoe meus ouvidos. E eu, Senhor, o que dizes? E Jesus, eu não faço senão como um médico piedoso que tem os remédios extremos para seus filhos, e estes filhos estão cheios de chagas. O que faz este pai e médico que ama seus filhos mais que a própria vida? Deixará que gangrenem essas chagas? Os deixará morrer por temor
De que aplicando o fogo e os instrumentos eles sopram? Não, jamais. Embora sinta como se tais instrumentos se aplicassem a ele. Com tudo isto, toma os instrumentos, rasga e corta a carne, aplica o remédio, o fogo, para impedir que a corrupção avance mais. Se bem que, muitas vezes, acontece que nestas operações os pobres filhos morrem, mas não era esta a vontade do pai médico, senão que sua vontade é vê-los curados. Assim sou eu. Magoo para curá-los, destruo-os para ressuscitá-los. Que muitos pereçam, não é a minha vontade, isto é efeito da sua malvada e obstinada vontade. É efeito deste eco venenoso que, mesmo enquanto estão sendo destruídos, querem me enviar. E eu, diz-me, meu único bem, como poderia adoçar-te este eco venenoso que tanto te aflige? E ele, o único meio é que tu faças sempre todas as tuas obras com a única finalidade de me agradar, e que uses todos os teus sentidos e potências com a finalidade de me amar e glorificar. Faz com que cada pensamento teu, palavra e todo o resto não queira outra coisa que o amor que tens por mim. Assim o teu eco subirá agradável ao meu trono e adoçará o meu ouvido. Capítulo 88, 28 de outubro de 1899. Quem sou eu e quem és tu? Qual é o meu amor por ti e onde está o teu amor por mim? O que o arrependimento autêntico faz? Esta manhã, o meu amável Jesus veio no meio de uma luz e, olhando para mim como se me penetrasse por todos os lados, tanto que me senti aniquilada, disse-me: Quem sou eu e quem és tu? Essas palavras me penetraram até a medula dos ossos e descobria a infinita distância que há entre o infinito e o finito, entre o tudo e o nada. E não só isso, senão que descobria também a maldade destinada e o modo como se tinha enlameado. Parecia-me um peixe que nada nas águas. Assim, minha alma nadava na podridão, nos vermes e em tantas outras coisas capazes somente de causar horror à vista. Ó Deus, que visão abominável! Minha alma queria fugir da visão do Deus 3 vezes santo, mas com outras 2 palavras me amarrou. Qual é o meu amor para contigo? E qual é a tua correspondência para mim? Agora, enquanto a primeira palavra teria querido fugir, espantada pela sua presença, a segunda palavra, qual é o meu amor para contigo? Encontrei-me abismada, atada por toda parte por seu amor. Assim que minha existência era um produto de seu amor. E se este amor cessava, eu não existia mais. Então me parecia que as pulsações do coração, a inteligência e até a respiração eram todas um produto do seu amor. Eu nadava nele e mesmo o querer fugir me parecia impossível, porque seu amor me circundava por todos os lados. Meu amor me parecia como uma gota de água lançada no mar, que desaparece e não se pode mais distinguir. Quantas coisas compreendi, mas se quisesse dizê-las todas, prolongar-me-ia demasiado. Então Jesus desapareceu e eu fiquei toda confusa. Via-me toda pecadora e em meu íntimo implorava perdão e misericórdia. Pouco depois, meu único bem voltou e eu me sentia toda banhada pela amargura e pela dor dos meus pecados. E ele me disse: Minha filha, quando uma alma está convencida de ter feito mal ao me ofender, faz já o ofício de Madalena, que banhou meus pés com suas lágrimas, ungiu-os com bálsamo e os secou com seus cabelos. A alma, quando começa a ver em si mesma o mal que fez, prepara-me um banho, as minhas chagas. Vendo o mal, sente amargura e prova dor. E com isto vem ungir as minhas chagas, com um bálsamo requintado.
Por este reconhecimento, por este conhecimento, a alma gostaria de fazer uma reparação. E vendo a ingratidão passada, sente nascer nela o amor por um Deus tão bom, e gostaria de dar a sua vida para testemunhar o seu amor. E estes são os cabelos, e como tantas correntes de ouro, a unem ao meu amor. Capítulo 89. 29 de outubro de 1899. Despir-se de tudo para vestir-se de Jesus e poder viver livremente um no outro. Quando a alma despojou-se de tudo, então Jesus entra nela e, junto com a vontade da alma, começa a construir sua casa. Continua vindo, meu adorável Jesus, mas esta manhã, quando veio, me tomou em seus braços e me transportou para fora de mim mesma. E eu, encontrando-me naqueles braços, compreendia muitas coisas, especialmente para poder estar livremente nos braços de nosso Senhor, e também para entrar à vontade em seu coração e sair dele como a alma mais lhe agrade, e para não ser um fardo, nem um aborrecimento ao bendito Jesus. É absolutamente necessário despojar-se de tudo. Portanto, com todo o coração lhe disse: meu amado e único bem, o que te peço é que me despojes de tudo, porque bem vejo que, para ser revestida por ti e viver em ti, e que tu vivas em mim, é necessário que não tenha sequer a sombra do que não te pertence. E ele, todo benignidade, me disse: minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme minha habitação nela é o total desapego de tudo. Sem isto, além de não poder viver nela, nenhuma virtude sequer pode tomar lugar na alma. Depois que a alma fez sair tudo de si, então eu adentro-lhe, e unido com a vontade da alma, construímos uma casa. Os fundamentos dessa casa se baseiam na humildade, e quanto mais profundos forem, tanto mais altos e fortes são os muros. Essas paredes serão feitas de pedras de mortificação, incrustadas do ouro puríssimo da caridade. Depois que os muros forem construídos, eu, como um pintor excelentíssimo, não com cal e água, mas com os méritos da minha paixão, simbolizados pela cal, e com as cores do meu sangue, simbolizados pela água, o revestirei e neles formarei as mais excelentíssimas pinturas. E isso servirá para protegê-la bem das chuvas, das nevascas e de qualquer tremor. Imediatamente depois vêm as portas, e para fazer que estas sejam sólidas como madeira, não sujeitas ao cupim, é necessário o silêncio que forma a morte dos sentidos exteriores. Para guardar esta casa, é necessário um guardião que vigie por toda a parte, por dentro e por fora. E este é o santo temor de Deus, que aguarda de qualquer inconveniente, vento ou qualquer outra coisa que possa ameaçá-la. Este temor será a salvaguarda desta casa, que fará agir a alma não por temor da pena, mas por temor de ofender o proprietário desta casa. Este santo temor deve fazer com que tudo seja feito para agradar a Deus, sem nenhuma outra intenção. Logo se deve adornar esta casa e enchê-la de tesouros. Estes tesouros não devem ser outra coisa que desejos santos, lágrimas. Estes eram os tesouros do Antigo Testamento, e neles encontravam a sua salvação, no cumprimento de seus votos, sua consolação, a força nos sofrimentos. Em suma, toda a sua fortuna se baseava no desejo do futuro redentor. E nesse desejo agiam como atletas. A alma sem desejo trabalha quase como morta. Mesmo nas virtudes, tudo é tédio, aborrecimento, animosidade, nada lhe agrada, caminha quase arrastando-se pelo caminho do bem. Ao contrário, a alma que deseja, nada lhe causa peso, tudo é alegria, voa nas próprias penas
encontra seus gostos, e isto porque havia um desejo antecipado. E as coisas que primeiro se desejam, depois vêm a amar-se. E amando-se, encontram-se os mais agradáveis prazeres. Por isso, esse desejo deve acompanhar a alma desde antes de se construir esta casa. Os adornos desta casa são as pedras mais preciosas, as pérolas, as gemas mais caras desta minha vida, baseada sempre no sofrer e no puro sofrer. E como aquele que a habita é o doador de todo bem, põe nela o enxoval de todas as virtudes, a perfuma com os mais suaves odores, semeia as flores mais encantadoras e perfumadas, faz soar uma música celestial das mais agradáveis, faz respirar um ar de paraíso. Esqueci de dizer que é preciso ver se há paz interior. E esta não deve ser outra coisa que o recolhimento e o silêncio dos sentidos interiores. Depois disto, eu continuava nos braços de Nosso Senhor e me encontrava despojada de tudo. Enquanto estava nisso, via o confessor presente e Jesus me disse, mas me parecia que queria fazer uma brincadeira para ver o que eu dizia. Minha filha, te despojaste de tudo, e sabes que, quando se é despojado, se necessita outra pessoa que pense em investi-lo, em alimentá-lo e que lhe dê um lugar onde viver. Tu, onde queres estar? Nos braços do confessor ou nos meus? Enquanto dizia isto, tentava colocar-me nos braços do confessor. Eu comecei a insistir que não queria ir. E ele que queria. Depois de um pouco de objeção, me disse: Não temas, te tenho em meus braços. E assim ficamos em paz. Capítulo 90. 30 de outubro de 1899. Pobre Roma, como serás destruída? A iniquidade é tão grande que chega a impedir a redenção das almas. Só a oração e as chagas de Jesus são uma barreira diante deste rio de iniquidade. Esta manhã, meu benigno Jesus veio todo aflito, e as primeiras palavras que me disse foram: Pobre Roma, como será destruída? Ao te ver, eu me compadeço. E eu dizia com tal ternura que dava compaixão, mas não entendi se seriam só as pessoas ou também os edifícios. Eu, como tinha a obediência de não me conformar à justiça, mas de rezar, por isso lhe disse: Meu amado Jesus, quando se fala de castigos, não deve mais me opor, senão somente rezar. E assim comecei a orar, a beijar suas chagas e a fazer atos de reparação. Enquanto isso fazia, ele de vez em quando me dizia: Minha filha, não me faças violência. Fazendo tu isto, queres forçar-me? Por isso, fica quieta. E eu, Senhor, é a obediência que assim eu quero, não sou eu que eu quero. E ele acrescentou: O rio da iniquidade é tão grande que chega a impedir a redenção das almas, e só a oração e minhas chagas impedem que este rio impetuoso as arraste todas nele.